Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre microbiologia, tá? Vou focar nos pontos principais novamente. Sempre bom frisar que eu não estou aqui repassando a matéria inteira, estou apenas batendo nos pontos que eu vejo de mais cobrança durante as provas antigas e também aquilo que os professores mais frisaram durante as aulas, beleza? Então, o primeiro ponto da microbiologia é saber por que a gente estuda microbiologia. Então a gente vai estudar a microbiologia porque a gente precisa estudar os mecanismos que aquele micro-organismo ele está envolvido e assim a gente consegue saber criar meios de combatê-los. Então é aquele termo, né, aquele dizer que é para conhecer o seu inimigo para saber como matá-lo. E é justamente nessa lógica. Então a gente precisa saber os componentes e como funciona aquele micro-organismo para poder saber como matá-lo. O exemplo disso é o antibiótico, que pode agir em várias partes da bactéria, tá bom? Então pode agir ali na forma de impedir a síntese proteica, ou pode quebrar determinada proteína, ou atingir ali na barreira dela, na membrana plasmática, ou na membrana celular, ou na membrana de fora, que eu acabei de esquecer o nome. Então, tudo isso são mecanismos do antibiótico. Então, a gente sabe como combatê-los. Outro conceito bastante importante são os conceitos de microbioma, microbiota, probiótico, pré-biótico, simbiótico, tá? Então, lembrar que microbioma vai ser o conjunto de todos os micro-organismos que a gente vai ter no nosso corpo. Enquanto microbiota vai ser o conjunto de micro-organismos que temos em determinada área. Por exemplo, a microbiota intestinal ou a microbiota vaginal. Então, nós temos microbiotas diferentes em determinada parte do corpo. E microbioma é o conjunto de todas essas microbiotas. Lembrar que a microbiota ela pode ser transitória ou residente. A transitória é aquela que, por exemplo, acabei de pegar esse copo aqui. Esse copo ele pode estar com algum micro-organismo que não pertence ao meu microbioma, que não pertence à minha microbiota da pele. Então eu vou adquirir essa microbiota residente, que acabei de pegar nesse copo. E como é que a gente faz para poder eliminar essa microbiota residente? Lavando as mãos ou então usando álcool, beleza? Já a microbiota residente, ela é mais difícil de tirar. E a gente tenta diminuir essa microbiota residente, por exemplo, através daquela lavagem antes da cirurgia. Então, essa é um exemplo de como a gente pode tirar a microbiota residente, só que, na verdade, a gente não tira, né? A gente só diminui. A gente tem que saber também a diferença entre o probiótico e o prebiótico. O probiótico são os micro-organismos que, quando administrados em doses adequadas, eles podem conferir algum benefício para o nosso corpo. Agora, o prebiótico são substâncias químicas, são nutrientes para esses probióticos. E os simbióticos? Vai juntar o prebiótico e o probiótico, beleza? E atrelado a esses conceitos, nós temos os conceitos de simbiose e disbiose. Simbiose é o que a gente está agora. Então, nós estamos convivendo harmonicamente entre o nosso microbioma, nossas microbiotas, e nós mesmos. Então, nós estamos em simbiose. Agora, quando a gente tem um desequilíbrio nesse sistema, nós vamos ter uma disbiose, beleza? Precisamos saber também sobre a coloração gram, tá? A diferença entre a gram negativa e a gram positiva. A gram negativa ela vai se corar em rosa, ela também vai possuir uma camada de peptidoglicando no meio de duas membranas plasmáticas. Então, a gram negativa ela vai possuir duas membranas plasmáticas e um peptidoglicano menos espesso, então vai ser mais delgado, tá? E ela também possui o LPS. Esse LPS vai ser aquela estrutura que vai levar, por exemplo, ao choque séptico, quando está em grandes quantidades. Então, o choque séptico, ele vai disparar uma reação inflamatória intensa que vai ser advinda desse LPS, beleza? E a gram positiva? A gram positiva ela vai se corar em roxo e ela vai possuir apenas uma membrana plasmática e vai ter ali uma camada bem espessa de peptidoglicano, beleza?
O que a gente precisa saber sobre antibióticos? Antibiótico é sinônimo também de antimicrobiano, beleza? E eles sempre vão servir apenas para matar bactérias. Então, antibiótico não serve para vírus, não serve para fungos, não serve para protozoário, não serve para nada a não ser bactérias. E o uso indiscriminado desses antibióticos vai fazer com que haja uma pressão seletiva sobre as bactérias. Então, vai selecionar aquelas bactérias que são resistentes àqueles antibióticos. Assim surgem as bactérias resistentes e as multiresistentes, beleza? Então, o antibiótico ele não vai alterar genoma, ele não vai alterar genética, ele não vai fazer nada a não ser selecionar aquelas bactérias que já tinham o gene para determinada resistência a antibiótico, beleza? Então, palavra-chave é pressão seletiva. E lembrar também que existem os plasmídios. Os plasmídios serão estruturas que são genes de resistência a antibióticos e também de agressão ao hospedeiro. Então, esses plasmídios é o que confere a maior agressividade a essas bactérias, beleza? E também existe o conceito do espectro de ação dos antibióticos. Então, o antibiótico ele pode ter um espectro de ação alto ou então ele pode ter um espectro de ação baixo. O que isso significa? A quantas classes de bactérias ele consegue matar. Por exemplo, essa daqui é o antibiótico A. Ele possui um espectro de ação alto. Então, ele consegue matar 1, 2, 3, 4, 5 classes de bactérias. Agora, esse daqui é um antibiótico de espectro de ação baixo. E ele só consegue matar 1, 2 classes de bactérias diferentes. Beleza? Então, esse daqui, o de alto espectro de ação, nós vamos utilizar quando a gente ainda não sabe qual bactéria estamos lidando. Então, a gente tenta atirar para todo lado. Agora, o de baixo espectro, nós vamos utilizar quando a gente já sabe qual é a bactéria que a gente quer atacar. Então, a gente já sabe qual é aquela bactéria. Então, a gente vai como certeiro. Por que a gente vai tentar restringir o máximo desse espectro? Porque quando a gente restringe isso, a gente faz com que haja menos danos ao hospedeiro, ou seja, a nós mesmos. Então, quando a gente usa antibiótico em alta escala, podemos gerar, por exemplo, aquela desbiose e também a resistência à bactéria, beleza? Então, agora eu vou comentar um pouquinho sobre o conceito de vacinas, tá? Mas vai ser bem raso, não vai ser nada complexo, porque senão vai ficar muito maçante e eu acredito que não vai cair, tá? Então, qual é o objetivo das vacinas? O objetivo das vacinas é fazer com que a gente evite hospitalização e casos graves. Não é o objetivo das vacinas evitar a infecção. Então, a infecção ela pode sim ser adquirida, mas os casos graves e a hospitalização ela vai ser reduzida, beleza? Saber também o conceito de imunidade de rebanho, que é quando 90% ou mais da população ela está vacinada. E quando 90% ou mais dessa população está vacinada, nós estamos protegendo aqueles 10% que não puderam se vacinar. Seja por critérios de idade, ou por gravidez, ou algum motivo que impeça aquela pessoa de se vacinar, beleza? Então, a imunidade de rebanho é isso. Quando a gente protege aqueles que não podem se vacinar através da imunização em massa. Lembrar que a transmissibilidade Lembrar também que existem vários tipos de vacina, então temos a atenuada, a conjugada, a inativada. Eu recomendo dar uma revisadinha nesses conceitos, mas acredito que não vai cair, sabe? Mas por desencargo de consciência, deem só uma revisadinha no que é cada coisa. Mas acredito que não vai cair. Meningite. Então vamos entrar aqui na matéria de meningites. Então vamos falar agora sobre meningites, beleza? Meningites são inflamações que a gente vai ter nas meninges. E elas podem ser causadas tanto por fungos, bactérias ou mesmo vírus, tá bom? E a gente vai ter alguns sinais meníngeos. Por exemplo, a rigidez nucal. Por quê? Porque a pessoa ela vai refutar o movimento de abaixar a cabeça.
Então nós temos rigidez nucal, vômito em jato, cefaleia. Em casos graves, muito graves, podemos ter ali convulsões ou então perda de consciência. E as meningites, elas são divididas em sépticas e assépticas. As sépticas serão as meningites bacterianas, enquanto as assépticas serão as fúngicas e as virais. Por quê? Porque as sépticas serão aquela meningite bacteriana, porque ela, quando faz o exame quimiocitológico do líquor, esse exame sai com um líquor turvo. Então, as pessoas lá que começaram a fazer esse exame determinaram que era séptico. Agora, o asséptico, dos fungos e vírus, o líquor, ele sai translúcido, sai transparente. Então, por isso que foi determinado de asséptico. Então, como é que a gente vai fazer o diagnóstico dessas meningites? Através do exame quimiocitológico do líquor, beleza? Então, a gente vai fazer ali uma punção lombar e vai ver as características daquele líquor. As características desse líquor são muito importantes, tá? Ele gosta de cobrar sobre isso na prova. Então, a gente tem que saber ali a celularidade, a quantidade de glicose e a quantidade de proteínas em cada uma das situações, tanto em bacteriana, quanto na viral, quanto na fúngica. A celularidade da bacteriana será o predomínio de polimorfonucleares, de células polimorfonucleares. A glicose ela estará reduzida, porque as bactérias vão consumir a glicose, e as proteínas estarão aumentadas. As proteínas que a gente fala são os anticorpos. Então, os anticorpos estarão aumentados em todas as situações, tanto fúngica, quanto bacteriana, quanto viral. Agora, o predomínio das células das virais e das fúngicas serão os linfócitos e os monócitos, beleza? E a glicose? A glicose ela estará normal ou ligeiramente reduzida, beleza? Tanto na fúngica quanto na viral. Aí, Gabi, então como é que a gente vai diferenciar se aquela meningite ela é fúngica ou viral? Através ali do isolamento fúngico e também ou do PCR, beleza? Apenas através desses exames que é possível a gente diferenciar esses dois casos, porque apenas pela bioquímica do líquor não é possível, tá? Outra coisa muito importante que a gente precisa saber sobre as meningites são os agentes etiológicos. E os agentes etiológicos que a gente vai trabalhar é o trio bacteriano. Então, nós vamos ter a Neisseria meningitidis, que a gente também chama de meningococo. Temos também os Streptococcus pneumoniae e o Haemophilus influenzae tipo B, tá? Então, esses três a gente precisa trabalhar. E o que é importante a gente gravar de cada um desses casos? A gente precisa gravar aquela tabelinha que eu também enviei lá no grupo sobre a diferença entre cada um, tá? Então, lembrar que a Neisseria meningitidis, ela vai ser uma das mais importantes causas e ela vai ser uma gram-negativa que possui LPS, tá? E ela vai ser a mais letal. Por isso que durante a prova ele costuma cobrar principalmente essa meningocócica. Então, falou de meningite, se ele pedir algum agente etiológico, algum exemplo de agente etiológico, coloca Neisseria meningitidis, tá? Características importantes que a gente precisa saber sobre as meningites, tá? Então, saber que as bacterianas, elas são menos prevalentes do que as virais, só que elas são muito mais letais, tá? Saber que também o tipo celular bacteriano, tá? Daquele trio bacteriano, do mais comum, principalmente do meningocócico, e também saber que o meningocócico tem uma maior letalidade e que o C e o B, os subgrupos do meningocócico C e B, são mais prevalentes no Brasil, e que é um diplococo gram-negativo, e por isso é extremamente relevante, que a virulência ela é muito alta. E que todas elas são bactérias difíceis de ser tratadas, porque possuem uma certa resistência aos antibióticos. E também o grau de sequela neurológica das meningites bacterianas é altíssimo, tá bom? Nós temos agora, faltando das matérias, apenas as viroses comuns da infância. Só que as viroses comuns da infância, nós precisamos saber 3 aspectos principais. Eu vou mandar para vocês um mapa mental que vai falar de acordo com esses aspectos para vocês darem uma revisada, tá?
mas se concentrem no meio de transmissão e nas características mais importantes, ok?